Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e Pedro, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente a rede, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filho de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queria que vocês prestassem atenção no que diz São Paulo na carta aos Hebreus, quando no versículo 1 do capítulo 1, ele começa dizendo assim, presta atenção nas palavras: muitas vezes e de muitos modos falou Deus outrora aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias, que são os últimos, ele nos falou por meio do Filho, a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também ele criou o universo. Então comecemos pelo versículo 1. Muitas vezes e de muitos modos falou Deus outrora aos nossos pais. Deus, ele é, por excelência, o maior de todos os comunicadores. Tanto é que se nós nos comunicamos e nos comunicamos bem, é porque somos imagem semelhante dele, que por excelência é um grande comunicador. Deus, ele se comunica através da sua criação, pela natureza, por fenômenos naturais. Quando ele se manifesta e se comunica com Moisés, ele aparece numa sarça ardente. No livro de Êxodo, quando o povo diz que quer ouvir a voz de Deus, Deus fala e eles dizem que a voz de Deus é como a voz do trovão. Quando Elias vai se encontrar com Deus, ele encontra Deus na brisa suave. Deus se revela e se comunica através da natureza, de palavras, de gestos. Deus fala através de gestos. Eu, quando meditava esse evangelho, eu lembrava de quando eu estive internado, depois do acidente que eu sofri. Eu estava lá, muito cabisbaixo e tal, e comendo comida de hospital, você sabe, né? Não tem sal, não tem gordura, não tem graça, é ruim pra caramba. E aí um irmão que estava cuidando de mim naquela noite, ele fugiu do hospital, deu uma volta na cidade de madrugada, achou um podrão, que ele sabia gostar do podrão, aquele lanche cheio de gordura, levou escondido no hospital para mim, e como eu me senti amado com aquele gesto dele. Mas Deus, ele também nos converte através de gestos. Eu dizia ontem para os jovens, na nossa convivência, do gesto de um padre que me converteu. Vou confessar um pecado para vocês, quando eu estou em casa sozinho, que eu celebro para mim mesmo, eu celebro de chinelo. E aí eu fui confessar com um padre na minha cidade, um padre idoso, velhinho. O padre estava à vontade também na casa dele. Eu falei: padre, o senhor me confessa? Só um minuto, meu filho. Ele foi lá no quarto, botou o sapato, botou uma roupa, colocou a estola e se preparou para ministrar o sacramento. Ele não precisou falar nada, Deus falou através do gesto dele, tá vendo? Deus é um excelente comunicador. Ele se comunica, ele se revela, ele fala. E agora,
como nós ouvimos aqui, no segundo versículo dessa carta aos Hebreus: nestes dias que são os últimos, Ele nos falou por meio do seu Filho. Então, no auge da comunicação, da revelação de Deus, Ele envia o seu Filho para se revelar no Filho. Ele se revela no Filho. Gente, Deus é tão bom comunicador que Ele escreve um livro só, e o livro é o mais lido no mundo. E desse livro escrevem-se milhares de livros a partir desse livro. Vocês sabem que eu estou falando da Bíblia. Deus se revela no seu Filho, que é o auge da sua comunicação, e Jesus, como revelação do Pai, Ele também nos faz comunicadores do Pai. E aí, como Ele é um bom comunicador, Ele adequa de um jeito que nós possamos ouvir a palavra do Pai. Então, Ele encontra ali um bando de pescadores, e quando ele diz assim: vem comigo, que eu farei de vocês grandes palestrantes, vocês vão ganhar muito dinheiro com as palestras de vocês. Eles iam continuar pescando, sei lá o que esse homem está falando, mas ele diz: eles são pescadores, então vou falar de um jeito que eles possam entender. Venham e eu vos farei pescador de homens. Mas não é só por isso que ele diz de pescador de homens, é porque pescador é muito significativo para nós, porque se Deus é muito criativo e Ele se comunica de uma forma que todos nós possamos entender, pescador é muito importante, porque, entendam, queridos irmãos, não sei se você já pescou alguma vez na vida, mas para cada peixe um anzol diferente, para cada peixe uma isca diferente, para cada tipo de peixe uma rede diferente. Você não vai pescar um baiacu do mesmo jeito que você pesca um lambari. Com isso estou dizendo que para cada um de nós, Deus teve uma estratégia diferente para se revelar e para se comunicar. Para uns foi através de um gesto, para outros foi através de um acampamento, de uma pregação, de uma palavra, talvez de um momento difícil que você viveu, mas Deus, Ele se revela. E no momento que Ele nos chama, e Ele nos chama pelo batismo, está intrínseco na nossa vocação à santidade, nós sermos pescadores de homens e levarmos a comunicação a todas as nações, a todas as criaturas. Mas agora, só finalizando, queridos irmãos, depois que nós entendemos que Deus se comunica, Deus se revela e usa de estratégias, qual é o conteúdo dessa revelação? Qual é o conteúdo dessa comunicação? E aí nós vemos aqui no Evangelho, muito claro, Jesus dizendo para nós: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. O reino já se completou e o tempo está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Meus irmãos, Deus, Ele fala a mesma coisa de formas criativamente diferentes. Preste atenção, todo dia a palavra fala de conversão. Eu não vou perder meu tempo subindo no púlpito para gastar meu tempo falando de política, falando de aperfeiçoamento pessoal, a não ser que isso me termine na conversão. Eu posso usar o contexto da política para falar de conversão na política, aperfeiçoamento pessoal para falar de conversão nos hábitos, nas atitudes, mas tudo tem que terminar na conversão. Tudo. Porque o tempo é breve. E olha, que na língua grega, tempo tem duas expressões. É muito rica o grego. A gente usa tempo para tudo. Eles têm, para falar de amor tem 3 palavras, para falar de tempo tem 2. Quando eles vão falar de tempo, de hora, eles falam cronos. Se eu for escrever uma receita de um bolo em grego para você ler, vai estar lá escrito cronos. 40 minutos o forno no bolo. Mas se eu for falar de tempo, no sentido espiritual,
o tempo de Deus, eu vou falar kairos. E a palavra que Jesus usa ali, o tempo se completou, ele usa a palavra kairos. O tempo se completou, o tempo se completou, é a hora da conversão, é a hora da mudança, é hoje, para nós e para aqueles que Deus nos envia. Portanto, o que Deus diz para nós hoje, queridos irmãos, não há mais tempo, é hoje o tempo da mudança, é hoje o tempo da conversão, mas não para que somente nós guardemos isso e busquemos a nossa mudança, mas sair daqui dizendo: irmãos, é tempo de mudança, é tempo de conversão. Comunique isso para as pessoas lá fora, no contexto em que você vive. Lembrando, você é pescador. Para cada anzol, para cada peixe, um anzol diferente. Para cada peixe, um anzol diferente. Eu lembro uma vez, no grupo jovem, eu vi um menino assim, que todo grupo ele ficava no canto com o fone no ouvido. Eu não conseguia chegar nesse menino. Eu precisava levar Deus para esse menino. Porque o meu batismo, a minha vocação e a sua tem que incomodar. Eu preciso levar Deus para essa pessoa. Eu preciso dizer para ele: o tempo se abreviou, convertei-los e crentes no Evangelho. Aí eu pensei, ele deve gostar muito de música. Ficou um fone no ouvido o tempo todo. Fui lá, peguei um violão, cheguei perto dele e comecei. E aí, sabe tocar? Eu toco umas músicas, toca para eu ver. Que música você gosta? Eu gosto de rock, não sei o que. Dali já começou uma amizade. Já levei ele na casa dele, a gente começou a trocar mensagem. Depois eu ia pregar, ele ia tocar comigo nas pregações que eu ia pregar. Ele já fez uma Maranatá, já se tornou jovem sarado. Está vendo? Deus nos pescou. E ai de nós, se não entrarmos nessa companhia de pesca para também pescar. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.